Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e enfim, vídeo dos efeitos Mandela. É tetra! É tetra! Era pra esse vídeo sair na última quinta-feira. Eu fiquei doente, cara, assim, a minha garganta foi pro cacete, fiquei sem voz. Acordei na sexta pensando, beleza, então vai ser na sexta, tava pior que na quinta. No sábado melhorei, mas aí eu já tinha anunciado que seria para essa terça-feira esse vídeo e enfim saiu. Que assim, o que é o efeito Mandela? É um termo usado quando várias pessoas, um coletivo de pessoas acreditam em algo que nunca aconteceu, tem uma memória que não existe. Tem o nome de Mandela, pois muitas pessoas tiveram a memória durante anos, cara, de que o Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, morreu na prisão nos anos 80, sendo que ele só foi morrer em 2013. Então é sobre esse tipo de coisa que falaremos hoje, onde algumas estavam no vídeo que eu fiz um tempo atrás de mentiras da Fórmula 1. Só que aqui se trata de falsas memórias, lembranças que não existem e não necessariamente de fake news, notícias falsas mesmo. É isso, então sem mais enrolações, vocês já sabem, enfim esse vídeo, bora! É isso, gente, eu separei aqui 20 casos de efeitos Mandela, inclusive vocês lá no Twitter contribuíram muito para isso, eu pedi, enfim, exemplos para vocês, alguns contribuíram demais, então muito obrigado. Inclusive me sigam lá, Kevin Nicolas PF1, e aí são 20 exemplos de falsas memórias aí que tem o público da Fórmula 1 em toda a sua história. Se faltou alguma, já peço que vocês coloquem aqui nos comentários, tá tudo certo? Então bora lá, vamos com a primeira. Gilles Villeneuve e René Arnoux protagonizaram uma senhora batalha no GP da França de 1979, onde esses dois uma batalha frenética nas voltas finais, com toque, fritada de pneu, escapada de pista, duelaram e no fim Gilles Villeneuve terminou com a vitória de João Renoir. A questão é que isso não foi briga pela vitória, isso na real foi a briga pelo segundo lugar, mas muita gente tem a memória, a lembrança de que essa foi a briga pela vitória. A vitória acabou sendo de Jean-Pierre Jabouille, o nosso sócio aí do Lionel Messi. Então não, Villeneuve e Arnoux não brigaram pela vitória nesse GP. Essa batalha foi uma briga pela segunda posição. Em 1985, Ayrton Senna chegou na equipe Lotus e logo em sua segunda corrida venceu de forma brilhante o GP de Portugal de 1985, onde no Estoril Galvão narrou assim: Bandeirada pra ele! Ayrton Senna! Ayrton Senna vence o Grande Prêmio de Portugal! Em 1985! Vocês ouviram aí o tema da vitória e tal, gente? Ele nunca foi tocado. Quê? Sim, o tema da vitória não foi tocado no ano de 1985. Então se você vê aí clipes, enfim, trechos dessa vitória com o tema da vitória tocando, saiba que isso daí é montagem, isso não aconteceu. Inclusive tu vê corridas completas, enfim, em qualquer lugar que tá com esse tema da vitória editado, velho. Então assim, praticamente criou essa sensação de ser efeito Mandela. Mas o que acontece é o seguinte, antes de 85, o tema da vitória só tocava no GP do Brasil. Tocou em 83 com uma vitória do Piquet e em 84 com uma vitória do Prost. Entrou pela reta! Alain Prost! Vitória francesa do Grande Prêmio do Brasil! Só que em 85 a Globo abandonou a ideia de usar o tema da vitória no GP do Brasil. Só em 86 que eles voltaram com isso agora de forma definitiva, tocando no GP do Brasil e também nas vitórias brasileiras em qualquer GP. E desde então todas as vitórias brasileiras tiveram esse tema da vitória. Porém a primeira da carreira do Senna na Fórmula 1 não tocou isso. O campeonato de 87 teve como briga principal Nelson Piquet contra Nigel Mansell. Bem, na teoria sim, até porque a Williams era o melhor carro, Nelson Piquet foi o campeão, Mansell era o principal rival quando o Piquet foi campeão. Só que não foi uma briga acirrada o campeonato todo não. Nelson Piquet vira líder do campeonato na 8ª etapa, que foi o GP da Alemanha. E naquela ocasião, o vice-líder do campeonato era Ayrton Senna com a Lotus amarela. Após isso, Nigel Mansell chegou a ficar 18 pontos atrás do Nelson Piquet. Isso era equivalente a 2 vitórias, hoje seria tipo 50 pontos. E ele só foi virar o vice-líder do campeonato na etapa
13. Ou seja, o Senna foi o vice-líder da etapa 8 até a 12. E na etapa 15, o Nelson Piquet foi o campeão após o Mansell bater na sexta-feira. Que tecnicamente foi uma prova de antecedência, mas podemos dizer que foram duas provas de antecedência, porque a corrida não tinha acontecido. Então o duelo entre as Williams em 87 não foi nada acirrado. Algumas pessoas têm essa lembrança, mas foi uma batalha assim que o Piquet levou até com certa tranquilidade. É verdade, o Mansell teve algumas trapalhadas e alguns azares durante o ano que impediram isso, mas não foi uma batalha acirrada do começo ao fim. Essa daqui eu já falei várias vezes, mas não existe um board da pole position de Ayrton Senna no GP de Mônaco de 1988. A onboard que vocês veem aí pela internet é a onboard do GP de Mônaco de 1990. Não existe onboard nem da pole e nem do momento da batida, não existe. Lá no documentário do Senna tem, beleza, onboard, mas não é nada disso, gente. Assim, é só um corte, assim, é uma montagem de vídeo ali pra poder fazer, né, o drama. Mas não existe essa onboard, tá? Não existe essa onboard. Se você acha que viu em algum lugar, não existe. Inclusive eu poderia botar aqui o tal do japonês do simulador lá e tal, né? Mas isso daí não é efeito Mandela, isso é só burrice mesmo. Ayrton Senna seria campeão se vencesse o GP do Japão de 89. Isso não é verdade. Na real, se ele vencesse aquele GP do Japão, se não fosse roubado em Suzuka, ele seguiria vivo no campeonato. Mas ele não seria campeão de fato se ele vencesse aquela corrida. Para isso, ele teria que vencer também o GP da Austrália em Adelaide, a última etapa daquele campeonato. Onde, inclusive, ele chegou para aquela etapa querendo reverter no tribunal, tava com sangue nos olhos para vencer, terminou batendo no retardatário Martin Brundle, abandonando a prova na chuva. Então, assim, se ele vencesse Suzuka, ele não seria campeão, teria que vencer mais uma prova para então conquistar o título. Então se você tem essa lembrança de que o Senna, se vencesse Suzuka, era o campeão, era bicampeão mundial, saiba que você está errado. Outro envolvendo Ayrton Senna que, meu Deus, né, assim, é uma enxurrada de lembranças falsas, de mentira, é um negócio louco. A famosa história de que mudaram o lado da largada para prejudicar o Senna no GP do Japão de 90. Quando, na verdade, o lado de dentro era o lado da pole em 87, em 88 e em 89 em Suzuka. Era esquisito, mas era isso. Na real, o Senna tentou mudar esse lado, só que não deixaram, tá? Porém, não tem nada disso de que eles mudaram após o Senna garantir a pole. Isso não existe, gente. Esse lado era o colocado ali desde o início. Não teve nenhuma mudança. E aí depois aconteceu o que aconteceu, né, gente? O resto é história. Mas saiba que não mudaram coisa nenhuma. Essa é uma loucura, gente. Essa é uma loucura, assim. Ayrton Senna na Ferrari. Isso nunca aconteceu, cara. O pai dessa história vai ter que provar isso num tribunal. Isso, inclusive, é muito difundido por pessoas que não têm tanto conhecimento da história da Fórmula 1. Aí tu vê direto gente falando assim, ah, pô, meu Deus, o Ayrton Senna quando era da Ferrari, meu Deus, a roupa do Senna na Ferrari, meu Deus, a lembrança do Senna da Ferrari, meu Deus, eu gosto da Ferrari desde que o Senna correu lá. Quando, na verdade, o Senna nunca correu pela Ferrari. Talvez essa lembrança aconteça por conta do macacão vermelho dele na McLaren que associa com o vermelho da Ferrari. E eu acho que esse é o exemplo mais claro de efeito Mandela desse vídeo. Porque não se trata apenas de uma mentira, cara, se trata de fato de uma lembrança falsa que não aconteceu. Enfim, Ayrton Senna nunca correu pela Ferrari, tá, gente? Nunca correu. Tá certo? Essa daqui pode ser dito como uma lembrança falsa, mas também uma curiosidade. Ayrton Senna nunca venceu uma prova com uma volta de vantagem. É impossível. O Senna já dominou várias corridas, só que nenhuma delas ele venceu com uma volta de vantagem. Às vezes a gente fala assim, ó, pô, o Senna dava a volta no segundo colocado, isso e aquilo, pode até ter lembrança no GP da Europa de 93, só que lá ele terminou quase dando volta no Rio, porém não deu volta no Rio. Ele quase conseguiu isso algumas vezes, só que nunca terminou uma prova uma volta à frente do segundo colocado. E curiosidade, Damon Hill já conseguiu isso e o Senna não. Isso é uma coisa bizarra. Essa daqui tá mais pra notícia falsa do que necessariamente o efeito Mandela. Até porque isso é uma história que foi difundida recentemente, onde no GP da Europa de 1999 a FIA fez ali uma trollagem pra poder pegar as equipes que estavam com o sistema de largada irregular, onde abortaram a largada ali e pegaram todo mundo no flagra. Se isso aconteceu, foi por acidente, porque a largada não foi abortada por isso, e sim porque Alex Anard e Marc Gené simplesmente largaram da posição errada do grid. Isso inclusive é citado na matéria do Globo Esporte do dia seguinte,
seguinte. A primeira largada não valeu. Marc Gené da Minardi alinhou no lugar errado. Então não, a FIA não fez isso pra poder pegar as equipes no flagra, meu Deus do céu, ai ai. E sim porque teve 2 antas que largaram no lugar errado lá atrás, tá? E que corretamente a largada teria que ser abortada. Essa daqui é muito louca, cara. Essa daqui eu já falei no vídeo das mentiras, mas é o tal do Antônio Pisoni capotando o presidente da Jaguar. Pisoni. Antônio Pisoni. Pisoni capotou de Jaguar com o presidente da Jaguar. A melhor de tudo. Tudo bem. O presidente da Jaguar dentro do carro, velho. Que assim, é muito mais legal acreditar nisso, porque ele capotando o presidente da Jaguar seria muito mais engraçado. Mas assim, ele de fato capotou um Jaguar em Barcelona, assim, foi burrão e tal, freou muito tarde, capotou tudo. Mas quem tava lá dentro era o jornalista e não era o presidente da Jaguar. É daquelas histórias telefone sem fio que conta aqui, conta ali, conta aqui, e a mentira vira mais famosa do que de fato a verdade. Mas é isso, o Pisoni não capotou o presidente da Jaguar, tá, gente? Essa daqui de fato é efeito Mandela. Essa daqui de fato é um efeito Mandela. Toda hora citam assim, pô, o Alonso derrotou o Schumacher 2 vezes, em 2005 e 2006. Em 2005 não teve briga, gente. Já não teve uma briga clara com Kimi Raikkonen. O Raikkonen em nenhum momento ameaçou o Alonso pelo título. O Schumacher, coitado, o cara tava brigando com o Toyota, com o Williams, tá ligado? O carro da Ferrari era ruim. Naquele ano fizeram o regulamento pra lascar a Ferrari, conseguiram. O Schumacher em nenhum momento chegou perto de sonhar com o título. Então, na teoria, o Alonso não bateu o Schumacher numa batalha pelo título em 2005. 2006 sim, bateu e com muito mérito. Mas em 2005 o Schumacher não batalhou pelo título. Inclusive o P3 do campeonato foi milagre. Então se você fala aí que o Schumacher brigou pelo título em 2005, saiba que você está redondamente errado. E ainda sobre 2005... o Alonso falando que o Schumacher tirou o pé na 130R porque ele tinha, né, filhos e família. Isso foi muito difundido aí por alguns shorts, enfim, vídeos curtos, com uma voz de IA do Alonso falando isso como se ele estivesse falando na coletiva. Yeah, it was very nice. I knew he'd hit the brakes, you know, he has wife and 2 kids at home. Sendo que na coletiva ele não falou isso. Got to ask you about those great passes. First on Michael Schumacher going into 130R. Yeah, it was very nice. You know, in the whole championship I did like 2 or 3 overtakes, and in this race I think I did 14, and it was good. But especially that one, he was much quick on the straight. He closed me the door in the inside, going to 130R. I was in the outside, flat out, and really risky, but as I said before, it was nothing to lose today. Ele falou isso numa entrevista isolada para um jornalista depois, assim, aqui e ali. Mas foi um negócio assim isolado, não foi na coletiva, não foi uma frase que ele de fato falou e tal, que tem áudio. Então assim, ele até falou algo parecido com isso, mas ele não falou isso em uma coletiva ou em algo captado com áudio, tá? Então se você vê isso com áudio ou algo do tipo, saiba que você está, assim, sendo enganado. Isso daqui pra quem viu, né, a corrida e tal, saiba que não é verdade. Que no caso, é o Lewis Hamilton atropelando o Nelsinho Piquet no GP do Bahrein de 2008. Não era o Nelsinho Piquet, era o Fernando Alonso. E assim, eu já vi várias pessoas falando, pô, o Hamilton acertou o Nelsinho no Bahrein, o Hamilton acertou o Nelsinho no Bahrein, foi o Nelsinho que ele acertou. Mas não, gente, não foi isso. Foi equívoco no Galvão, que ficou falando a corrida inteira que o Hamilton acertou o Nelsinho. Sendo que o Nelsinho tava atrás dele e rodou segundos depois. Então não, o Hamilton atropelou o Alonso, não atropelou o Nelsinho, tá, gente? Essa informação. Você provavelmente se lembra do Kimi Raikkonen falando no rádio do GP de Abu Dhabi 2012, né? O Just Leave Me Alone, I Know What I'm Doing. Que seria, me deixe em paz, eu sei o que eu estou fazendo. Inclusive isso foi estampado em camisetas da própria Lotus, tá ligado? Isso aí foi, pô, a frase dita aqui e ali. Ele de fato falou algo desse tipo. Só que ele não falou I'm doing, ele falou to do. Aí ao invés de me deixe em paz, eu sei o que eu estou fazendo, muda para me deixe em paz, eu sei o que fazer. Não muda completamente o sentido da frase, mas muda um pouquinho o tom, a escrita. O I'm doing, ele não falou em nenhum momento, ele falou to do. Só que como o rádio era de batata naquela época, né, essas interpretações erradas eram comuns. Então assim, se você ouviu esse rádio, e eu acho que eu falei errado isso aqui em algum momento, saiba que ele falou to do e não I'm doing, tá ok?
Essa é muito famosa, que muita gente acredita até hoje, e já discuti com muitas pessoas que juram de pé junto que foi o Grosjean que falou isso. O Grosjean falando no rádio que o Ericsson bateu nele. Não foi o Grosjean, gente. No! What happened? I think Ericsson hit us. Quem fala isso é o engenheiro dele. Até porque o sotaque francês do Grosjean é inconfundível. Isso se dá porque, cara, o engenheiro, não sei porquê, tava com uma respiração ofegante antes de falar isso. Mas só ouvi, cara, foi o engenheiro que falou. Então o famoso rádio do Ericsson hit us, né, sendo que o Ericsson não chegou nem perto de bater nele, em Baku, foi dito pelo engenheiro dele e não pelo Grosjean. A gente tem a lembrança de que a horrorosa Williams de 2019, né, caras, assim, era P19 e P20 em toda a corrida. Só que atenção, eles não foram P19 e P20 em nenhuma corrida. Óbvio que assim, por muitas vezes foram os últimos daqueles que completaram, só que nunca foram penúltimo e último na mesma corrida. Muito por conta dos abandonos, mas isso é uma lembrança que a gente tem, mas que na real não foi verdade, assim, eles nunca foram P19 e P20. Vamos para mais uma que é uma lembrança falsa, sim, é forte. Nico Hülkenberg, quando bateu no GP da Alemanha em 2019, estava indo para o pódio. Isso não é verdade, gente. Sim, na relargada do GP da Alemanha, após todo aquele caos, ele estava no pódio, acho que em segundo. Só que ele foi ultrapassado pelo Bottas, foi ultrapassado pelo Hamilton. Hamilton que foi punido em 5 segundos. E no momento que o Hülkenberg bate, o Hamilton já tinha aberto 5 segundos para ele. Então o Hülkenberg naquele momento, cara, mesmo que de forma virtual, não estava em posição de pódio. Kevin, mas aí depois teve o caos na corrida e tal, ele poderia ir pro pódio. Mas o caos só aconteceu porque ele bateu, ele causou um safety car que bagunçou tudo e aí teve o caos. Sem a batida dele, provavelmente seria a Mercedes no pódio com os dois pilotos e o Verstappen vencedor. Então assim, se não acontecesse nada de anormal na frente, o Hülkenberg não iria para o pódio mesmo se não batesse. Até porque quando ele bate, ele não estava no pódio. Mais uma de lembranças falsas. Lewis Hamilton saiu de último para vencer Interlagos 2021. Se você estiver falando de todo o final de semana, beleza, você está correto. Ele foi o último na sprint e venceu a corrida. Só que ele não foi o último na corrida e venceu, gente. Isso não aconteceu. Ele na corrida largou da 10ª posição e aí sim venceu, uma baita recuperação, mas largou de 10º. Mas tem algumas pessoas que falam de forma errônea de que ele largou em último no domingo e venceu. Quando na real ele largou de último na sprint e não na corrida. Na corrida ele largou de 10º e venceu. Cara, eu vou falar pra vocês, velho. Essa daqui, eu achava que era de fato ele até a semana passada. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Alexander Albon parabenizando Max Verstappen após o título em Abu Dhabi 2021. Oh my Lord, Max! Oh my God! Yes! Oh my God! Porque a voz, ela é muito parecida com a do Albon, que naquele momento era a reserva da Red Bull. Então tu pode imaginar que o Albon foi lá, pegou o rádio pra comemorar com o Verstappen, isso e aquilo. Mas não, quem falou isso foi o Gianpiero Labiasi, o GP, o engenheiro do Verstappen. Só que com uma voz diferente que não é a usual daquela voz calma dele. Inclusive, né, admitido pelo próprio Gianpiero Labiasi, que falou, velho, era eu que tava falando, era eu. I have to admit that was me screaming down the radio at that point and not Albon. Então não era o Albon, gente, não era o Albon. Acabei com a alegria de vocês aí. Era o Gianpiero Labiasi, era o GP. Vamos agora finalizar com uma fake news das brabas, assim, que o pessoal repete a rodo, mas que não é verdade, rapaziada. Zac Brown dizendo que agora a gente estava entrando na era Lando Norris. E que essa frase teria sido dita no documentário Drive to Survive da Netflix. Mentira! O Zac Brown nunca falou isso, por mais, assim, galhofento que ele possa ser. O Zac Brown nunca falou essa frase. Essa frase foi criada por um perfil chamado Motorsport Bollocks, que é um perfil feito para poder criar fake news e frases falsas da Fórmula 1, que é muito engraçado, inclusive. Inclusive, tem portais importantes que falam que ele disse isso. Ele nunca falou isso, rapaziada. E que é um efeito Mandela também, porque tem gente que fala, não, mas eu ouvi ele falando isso. Gente, vocês não ouviram. E dessa forma, a gente finaliza o vídeo dos efeitos Mandela da Fórmula 1. Cara, tem muito aqui que talvez você pode ter acreditado em algum momento, mas que não é verdade. Se faltou alguma, cara, que com certeza deve ter vários efeitos Mandela, pode botar aqui nos comentários que eu vou ler tudo, beleza? E é isso, nos vemos no próximo vídeo.
Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei, espalhe com a galera, que ajuda nós demais. Na descrição tá o nosso Discord, o nosso Instagram, primeiro F1, e também tem o nosso Twitter, meu Twitter, no caso, Kevin Nicolas F1. É isso daí, tá? Os membros aqui também, se quiser virar um, aqui embaixo, tá? Seja membro, só pra quem quiser contribuir, tá? Assim, se não quiser virar membro, fique tranquilo, tranquilaço, tá? Só pra quem quiser, assim, quem quiser, opa, beleza, pô, quero ajudar, então, aí beleza. Né? Porque não vai ter muita coisa de troca, gente. Eu não tenho muito tempo pra isso. Aí é complicado mesmo, né? Até porque por isso que o preço é muito baixo, né? Eu botei quase com o mínimo. Então, né? É isso. Mas tá aí, tá? Sugestões, comentários. E é isso. Muito obrigado. Falou para o comentário fixado. Inclusive, cara, é 15% de desconto ainda, hein? 15% de desconto ainda. Não acabou a promoção. Falou!